as 7 igrejas, né? As 7 igrejas do Apocalipse. Na semana passada nós vimos capítulo, quem lembra? Vamos lá, quem estava aqui semana passada? 4 e 5. 4 e 5. Isso para respondermos a seguinte pergunta: qual é o eterno propósito da igreja? Qual é a finalidade, né, da igreja do Senhor Jesus Cristo? E o que nós vimos então em Apocalipse 4 e 5 é uma sequência de momentos de adoração a Deus. Nós vimos que é pontual que antes que comece as grandes explosões, os grandes acontecimentos, momentos que até parece que o mal mesmo vai vencer, existe uma afirmação no Apocalipse, que há um trono no céu, que há alguém que governa, e que há o Cordeiro, que ao mesmo tempo que foi morto está vivo, que tem os títulos messiânicos, Raiz de Davi, Leão da tribo de Judá, e que ele governa. Então é a partir dessa certeza que você vai ter, a partir do capítulo 6 em diante, todo o desenrolar de Apocalipse. Então, irmãos, nós não vamos fazer, por enquanto, uma série completa de Apocalipse, tá bom? Mas vamos nos deter nas 7 igrejas, pelo menos por enquanto. Pelo menos por enquanto. Eu vou fazer uma leitura do capítulo 1, uma leitura rápida, panorâmica, apenas para que os irmãos possam se situar no que está acontecendo. Tá bom? Então, peço aos irmãos que voltem para o capítulo 1. Diz o seguinte, todos acompanhando? Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurado aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então você tem aqui no primeiro momento essa apresentação do que está sendo relatado, do que vai acontecer. A partir daí, João ele começa a se identificar e mostrar onde ele está. Vai dizer que está preso na ilha de Patmos, e que o próprio Senhor, então do verso 4 ao verso 8, vai se apresentar a João. João vai dizer, olha, as 7 igrejas que estão na província da Ásia, que a graça e a paz estejam com você, da parte daquele que é, que era, que há de vir, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino sacerdotes para o seu Deus e Pai, e a ele a glória e domínio para todo sempre. Amém. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir. Então você tem agora uma apresentação do Deus Todo-Poderoso. É como se fossem marcações pontuais. Eu havia dito na semana passada que o Apocalipse ele é uma literatura, uma forma literária que ele exige imaginação, que ele tem vários símbolos. Nós não vamos nos deter em todos os símbolos, mas que o Apocalipse ele vem num crescendo, numa revelação crescente, progressiva, como uma espiral que a cada curva aumenta e você descobre mais coisas. E aí, João vai ter a visão. Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então, João, preso na ilha de Patmos. Achei-me no Espírito no dia do Senhor, um domingo, e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta. Então, João, ele ouve uma voz como de trombeta. E ele diz, escreva num livro que você vê e manda-o às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, após ouvir isso, João se vira. Verso 12, voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar, vi. E aí João vai dar agora um relato do próprio Jesus Cristo se revelando através de vários símbolos, e cada símbolo tem relação com características de Jesus. Então, por exemplo, olhos como de fogo, a ideia de um olhar penetrante
que a tudo vê e que nada passará pela sua justiça, a espada que sai de sua boca, a própria palavra. Então, características do próprio Jesus. Só que é interessante que o texto já começa dizendo o seguinte: esse, que tem todas essas características, cabelos brancos, cabelos alvos como a neve, a ideia de sapiência, sabedoria eterna, é aquele que se revela andando entre 7 candeeiros ou candelabros, dependendo aí da versão de vocês. E aí ele vê, falava comigo, me voltei e vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros um semelhante ao filho do homem, com vestes talares, cingido à altura do peito, um cinto de ouro, cabeça e cabelos deles branco como alva lã, como neve, olhos como chama de fogo, pés semelhantes a bronze polido, a voz como muitas águas. Na mão direita 7 estrelas. Sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes, seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ao vê-lo, caiu aos seus pés como morto, porém ele pôs a mão direita, dizendo: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, o que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve essas coisas. E aí, verso 20, ele vai explicar. Quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos da igreja. E os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então você tem todo um preâmbulo para nos preparar para o que João vai registrar para cada uma das 7 igrejas. Então as 7 igrejas, elas eram reais, elas eram físicas naquela época? Sim, mas há um simbolismo também aqui no número 7, falamos na semana passada, o quanto esse número ele é muito importante dentro da cultura e da fé judaica. Né? Um número perfeito, completo, chamado número de Deus. Então a ideia das 7 igrejas não se limita apenas àquelas 7. Aquelas 7, sim, eram 7 igrejas proeminentes na sua época na Ásia Menor. Só que a ideia de ser 7 é a ideia de que em cada uma das igrejas se fecha assim: aquele que tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito tem a dizer para as igrejas. Significa que o que vai ser dito aqui não é somente para aquela época ou para aquelas igrejas, mas aquele que tem ouvidos, ouça, porque aquelas igrejas, elas na verdade estão representando questões pessoais que acontecem dentro de igrejas, e que o Senhor Jesus ora vai elogiar, ora vai tecer críticas e ordenar o conserto, porque o Senhor Jesus conhece a sua igreja. Ele é aquele que caminha entre as igrejas, e não somente caminha entre as igrejas, mas ele tem em suas mãos cada um que ele coloca para ser o condutor daquela igreja, o chamado anjo da igreja, o mensageiro da igreja. Bom, então esse foi o preâmbulo do que nós vamos ver daqui para frente. Vamos fechar nossos olhos? André, pode fazer uma oração para a gente? Oração por iluminação? Senhor Deus, nosso eterno bendito Pai, te agradecemos, ó Deus, por esse momento de culto, ó Pai. O Senhor venha falar no nosso coração, ó Deus, e possamos estar atentos, ó Pai, à tua palavra. Senhor, nos mostre tudo aquilo que podemos ainda melhorar e precisamos de fazer, ó Pai, através da capacitação do teu Santo Espírito. Precisamos consertar, ó Pai, diante de Ti. Sabemos que somente o Senhor pode nos socorrer, ó Pai. Nós pedimos também que hoje o Senhor, ó Pai, acalme nosso coração. O Senhor use, ó Pai, o pregador da palavra hoje, ó Pai, para que nos apresente, ó Deus, a tua palavra com fidelidade. Ó Deus, que o Senhor capacite e esteja com ele também nesse momento, ó Pai. Nós te agradecemos, gratos, ó Deus, pelo teu amor, ó Pai, pelo teu cuidado, para com cada um de nós aqui hoje. Em nome do teu Filho amado, que oramos e pedimos, ó Pai. Amém. Amém. Muito bem, irmãos. Então ele termina o capítulo 1 com essa fala, o verso 20. Quanto ao mistério das 7 igrejas que você viu na minha mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro,
as 7 estrelas são os anjos, os mensageiros das 7 igrejas. E os 7 candelabros, as 7 igrejas. Capítulo 2, verso 1. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva. Então, irmãos, tudo que vai acontecer daqui por diante, João, ele está ouvindo. Então, em todas as 7 igrejas, às vezes nós temos a tendência de ler e talvez achando que João está vendo. Só que João, ele vai começar a ver de fato as coisas a partir do capítulo 4. Lembram de semana passada? No capítulo 4, ele olha e vê uma porta aberta para o céu, e aí as coisas começam a ser mostradas a partir da perspectiva do céu. Mas enquanto ele está na terra, preso na ilha de Patmos, o que ele começa a registrar é o que o Senhor Jesus fala para ele. Então o Senhor começa a falar ao mensageiro, ao anjo de Éfeso, escreve. E João começa a escrever. Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Então ele já inicia marcando o seguinte, que este que vai dizer o que tem a dizer para a igreja é aquele que conhece plenamente cada um de vocês. Então assim, ele não está jogando conversa fora. Não é aquela ideia de joga no ar para ver se cola ou ver se alguém se acusa. Mas ele não somente caminha, passeia, tem conhecimento de causa da sua igreja, como ele tem na mão dele e sustenta. E é essa a ideia de conservar. Ele sustenta em sua mão todos os seus pastores. Todos os seus pastores. E aí, depois dessa apresentação, nós temos aqui um grande elogio. Então, a igreja de Éfeso, ela começa a ser elogiada pelo Senhor Jesus. Conheço as suas obras. Eu, de fato, conheço. Eu sei quem vocês são, e por caminhar entre vocês, por ter o líder de vocês na minha mão, eu sei exatamente o que ele anda pregando, e eu sei exatamente o que vocês estão fazendo. Eu conheço. E sei que você realiza, as obras que você realiza, tanto o seu esforço, tanto o seu labor, como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são. E descobriu que são mentirosos. Mentirosos. Verso 3. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome sem esmorecer. E aí o elogio dele, depois, o elogio de Jesus para Éfeso, que foi do 2 ao 3, ele vai continuar lá no verso 6. Mas você tem a seu favor o fato de que odeia também as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Então o Senhor Jesus, ele tem 4 elogios aqui para a igreja. E talvez 4 elogios que sejam grandes desafios para a igreja hoje em dia. Veja, primeiro, eu conheço as suas obras. Eu sei que vocês são ativos, dedicados, ocupados no serviço do Senhor. Eu sei que vocês não medem esforços. Eu sei que vocês constantemente, de domingo a domingo, durante a semana, vocês não estão somente, ou não se tornaram apenas, vamos contextualizar, crente domingueiro, mas mesmo não tendo momento de culto público, vocês continuam de alguma forma atuando em prol do outro. E é algo que nós temos visto nos nossos estudos sobre plantação de igreja. Que a igreja do Senhor Jesus, ela não nasceu como um fim em si mesmo, simplesmente para se autoconsumir. Mas ela nasceu para ser bem para todos. Não somente para estar diante do Senhor, para servir ao Senhor, mas para glorificar o nome de Deus até com quem não ama Deus. Lembram-se de Jeremias, capítulo 29? Orem pela paz da cidade e por sua prosperidade. Você quer paz na cidade? Você quer que as coisas andem bem? Então não olhe para a cidade como um meio de consumo pessoal para o seu próprio crescimento, mas trabalhe em prol do reino, para que o reino expandindo na cidade, diante do Senhor, seja abençoado e você também tenha paz. Então o que o Senhor Jesus está dizendo para essa igreja de Éfeso, para a primeira igreja que ele começa o relato, é que ele sabe muito bem que eles são diligentes,
e que eles são cuidadosos em tudo que eles fazem. Segundo elogio que ele faz: vocês têm perseverança e persistência. A cidade de Éfeso e todas as cartas das igrejas, elas têm relação também com questões culturais que aconteciam em cada uma daquelas cidades, né? E a cidade de Éfeso era talvez, não sei se seria exagero, mas talvez não dizer que era Nova York daquela época, né? Talvez a Nova York fosse Roma, mas seria algo parecido. Uma mega cidade, uma cidade altamente idólatra, economicamente muito forte. Então eles sofriam, a igreja de Éfeso sofriam perseguição, muita perseguição. Você tem o templo de Diana, que nós vemos lá em Atos 19. Atos 19, relatando sobre o templo de Diana, como que ela era adorada, Diana ou Artemisa, dependendo da tradução, como que ela era adorada lá. E além disso, você tem o culto ao imperador. Então, quem não se prostrasse ao imperador poderia perder a cabeça, né? Poderia morrer. Então, você tem perseguição religiosa ferrenha nesse momento. E, além disso, a gente vai perceber que eles também têm problemas com doutrina. Falsos profetas, falsos apóstolos aparecendo naquela região. Ou seja, uma igreja que não negou a Cristo, mas se manteve firme e inabalável. Terceiro elogio: eles tinham integridade doutrinária, ortodoxia. Eles eram os caras da teologia. Ninguém vai receber um elogio como esse. Nenhuma outra igreja vai receber um elogio como esse. Eles eram os calvinistas da época, né? Eles eram os caras de alta tecnologia, altas discussões filosóficas e teológicas. E aqui, irmãos, só para que fique claro, eu sou calvinista. A igreja presbiteriana, historicamente, é uma igreja calvinista. Por isso que eu estou brincando, porque eu estou brincando com os meus mesmo. Mas eram eles. Uma igreja que recebe, então, o maior elogio por firmeza doutrinária. Eles não somente estavam atentos ao que era pregado ali para eles, mas eles provavam os caras. E muitos deles, eles perceberam que eram mentirosos. Ou seja, o cara podia vir com palavra doce, com o que fosse. Se não tivesse pautado na palavra de Deus, os caras não aceitavam. Então, eram ortodoxos na sua teologia. E recebe, então, esse quarto elogio no verso 6, integridade moral. Por quê? Porque não aceitaram os nicolaítas. Quem era esse grupo? É um grupo que ele não existe muito pouca informação, além do Apocalipse, sobre esse grupo. Mas, basicamente, eles vão aparecer de novo na igreja de Pérgamo. Basicamente, o termo nicolaíta ele está associado a práticas imorais, tá? A práticas imorais. Então, o que nós temos aqui como elogio, 4 elogios para a igreja de Éfeso, na verdade, me parece 4 grandes desafios à igreja do Senhor Jesus Cristo nos tempos atuais. Tem uma frase do Francis Chan, eu não sei quem conhece, mas é espetacular isso aqui. Isso aqui, ele diz o seguinte, como ficaria sua igreja se todas as pessoas tivessem o mesmo grau de comprometimento que você tem? Como ficaria a sua igreja? Porque a igreja de Éfeso, ela recebeu elogio exatamente pelo grau de comprometimento que eles tinham com o Senhor Jesus, e por estarem comprometidos com o Senhor Jesus, estavam comprometidos uns com os outros. Então essa é uma pergunta difícil. Como ficaria a sua igreja se todos tivessem o mesmo comprometimento que você tem? Será que a gente conseguiria receber esse elogio aqui? Como resistir? Como resistir? Não somente a falsos profetas, mas resistir ao descompromisso que nós somos tentados diariamente a termos com a igreja do Senhor Jesus. Como resistir, então, a falsos ensinamentos?
Irmãos, falsas doutrinas, falsos ensinamentos, elas são muito mais difíceis de ser diagnosticadas. Por quê? Porque normalmente surge dentro da própria igreja. Não sei se vocês já pararam para perceber isso, esse detalhe. Aonde nascem as heresias, as falsas doutrinas, os ensinamentos errados? Dentro da própria igreja. E veja o que o apóstolo Paulo vai dizer lá em Atos, capítulo 20, do verso 28, em relação, ele está se despedindo da igreja em relação à saída dele. Veja o que ele diz. Atos 20, verso 28. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida, e olha o que ele vai dizer, sei que depois da minha partida, duas coisas vão acontecer. Lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E a palavra que o apóstolo Paulo está usando aqui, aliás, que Lucas usa para registrar aqui em Atos, não pouparão o rebanho, é uma palavra que dá uma ideia de carnificina. Carnificina. É como se estivéssemos todos aqui, tá? O rebanho, e de repente, por um descuido aí dos dois porteiros, aliás, a gente tem 4 seguranças aí atrás, o tamanho deles. Por um descuido dos 4, entra um lobo e essas paredes de azuis aí ficam escarlate. Carnificina. Com a minha partida, eu sei que vai ter uma carnificina entre vocês, porque de fora vai vir lobo. Só que o que ele fala de dentro? E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade. Então, peraí, são 2 situações. Um lobo que vem de fora, mas também dentro do meio, dentre vocês se levantarão homens que torcerão a verdade para atrair discípulos. E o que o apóstolo Paulo está falando aqui, e a igreja de Éfeso, ela conseguia discernir isso, e que é um desafio muito grande para nós hoje, é que, via de regra, temos colocado outras questões acima da verdade absoluta da palavra de Deus e temos passado a mão na cabeça de lobos e na cabeça que homens cristãos que se levantam no meio da própria igreja e que, ao invés de procurarem trabalhar discípulos para Jesus, encantam o seu público com verborragia barata para criar discípulo para si. Percebem que é isso que Paulo está falando? É isso que Paulo está falando. O que o apóstolo Paulo está falando é que todo cristão tem a potencialidade de ser alguém que vai desvirtuar a igreja do Senhor Jesus e que é por causa disso, e aí a gente volta de novo para Apocalipse, que a igreja recebe esse elogio, devemos conhecer de fato a palavra de Deus, as doutrinas cristãs e saber diferenciar o lobo dos que estão dentro do meio de nós mesmos. Só que olha o que ele vai dizer, verso 31. Por isso vigiem, só até aqui. Vigiem. Prestem atenção ao que está à sua volta. Porque veja, se entrasse um lobo no meio do rebanho, eu tenho certeza que nenhum de nós teríamos o menor problema em, tendo uma espingarda na mão, abater o lobo. É um lobo. Mas e se um de nós se levanta para tirar os discípulos de Jesus para si próprio, com encantos e fábulas? Sabe? Pastores como Ricardo Gondim, Ed Renekiewicz, Caio Fábio e entre outros, que eu não sei que loucura que deu na cabeça de um monte de gente assim, e tem palavras que parecem muito inteligentes, muito intelectuais, mas o que você percebe é que ele está atraindo discípulos para si próprio, e não mais para o Senhor Jesus, para esse que caminha entre a sua igreja e tem na sua mão os seus pregadores. Como resistir a esses falsos pregadores? Primeiro, faça o que eles fizeram, coloque-os à prova. Pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Irmãos, nós conhecemos
falsos profetas, não somente pelo que eles falam, já falei isso várias vezes. Não é só o que ele fala, mas é o que ele deixa de falar. O sujeito não fala mais sobre necessidade de arrependimento de pecado, ele só fala agora de obra social. Pode não ser um lobro, mas é um que se levantou para atrair discípulo para si próprio. Ele não fala sobre cruz, ele não fala sobre ressurreição. Os falsos profetas se revelam não somente pelo que eles falam, mas pelo que eles deixam de falar. O que eles não estão falando? Será que estão deixando de falar um monte de coisa porque as suas mega igrejas vão esvaziar e vai deixar de entrar o vil metal? Então eu preciso adoçar o ouvido das pessoas? Mas a pergunta maior, na verdade, é: será que a gente consegue discernir esse tipo de coisa e ter a coragem de denunciar? Porque o elogio que a igreja de Éfeso teve é porque eles denunciavam e diziam: filhote, aqui você não se cria. Aqui você não se cria. Conhecemos esses falsos profetas por dois indícios, pessoais e doutrinários. Como é que é a vida, o caráter e a ética daquele sujeito? Que, de repente, você coloca no YouTube e acha muito legal. Será que condiz, de fato, com vida, caráter e ética de um cristão? Como é que é a vida pregressa dele? Como é que é o histórico ministerial dele? Como é que é o histórico familiar dele? Não confie, não ouça pessoas que não têm comprometimento nenhum com uma comunidade cristã séria. Já aconteceu por 2 vezes de um determinado amigo me mandar um determinado youtuber um vídeo. Fala, ouve aí o que esse cara está falando. Lá vem. Eu liguei para esse amigo e falei: meu amigo, esse cara é um desigrejado. Esse cara, esse youtuber, gospel, não tem compromisso com nada, nem com ninguém. Ele não responde a ninguém. Gente assim fala o que quer, porque não tem ninguém para cobrar, porque não se bota debaixo de nenhum pastoreio. É gente impastoreável. É gente que tem que se arrepender, engolir seu próprio ego. O problema do desigrejado é que ele está desigrejado porque se acha melhor do que os que estão lá. Né? E falam coisas do tipo seguinte: igreja é lugar de hipócrita. A gente devia dizer bem-vindo. Bem-vindo. A igreja não é lugar de hipócrita, a igreja é lugar de pecador. E condição de crente é arrependimento. Nos arrependemos constantemente ao nos lembrarmos de um determinado acontecimento histórico. Vida e obra, morte e ressurreição do Filho de Deus. Nos arrependemos por isso. Por isso somos cristãos. Então, cuidado com homens e mulheres que afirmam bobagens na internet, mas que ao analisar a vida dessas pessoas, eles não têm compromisso com absolutamente nada nem ninguém. Pregadores itinerantes, assim como esses que passavam por Éfeso e os irmãos não permitiam que se criassem ali. Alguns vão lembrar aqui, quando nós começamos o nosso grupo de estudo, em maio de 2019, lá em Mesquita. E de repente me chega um casal, alguns vão lembrar dessa história. Me chega um casal e o cara começa a se dizer do nada pastor de uma determinada denominação. E daqui a pouco o cara começa a falar de dinossauro. A gente olhou para um lado, um para o outro. Eu tive que dar um corte naquele sujeito, graças a Deus nunca mais voltou. Porque não vai se criar no nosso meio. Não vai. Não vai. E o meu papel como esse mensageiro desta igreja que está nascendo é capacitar cada irmão também a ter esse tipo de discernimento. E o mais difícil hoje, principalmente para essa geração molenga que nós temos, infelizmente é isso, geração YZ, o mais difícil é que é uma geração que se posicione, mesmo sofrendo dano. Irmãos,
Que geração difícil, geração mimada, geração que você não pode dizer um ai que a pessoa diz doeu, machucou. E aí você olha para a história da fé cristã, o que esses homens e mulheres aguentavam? Gente que tinha fibra, gente que levava a fé até suas últimas consequências, glorificando a Deus até o último segundo em que havia vida, sopro. E morriam. E morriam. Então a igreja de Éfeso, ela é elogiada, ela é compromissada em seu serviço, ela é paciente em seus sofrimentos, ela é ortodoxa em sua crença. Meus irmãos, a gente tem que analisar o contexto, a história de como foi que essa carta chegou lá em Éfeso. Na verdade, chegou em cada igreja. Para quem não sabe, eu já falei isso algumas vezes, mas sempre causa surpresa às vezes, né? Para quem não sabe, a palavra de Deus ela foi registrada não para lermos, mas para ouvirmos. Como assim? Não tinha prensa, sabe? Não tinha máquina Xerox. Era uma escritura. Então, por exemplo, carta de Éfeso. O pregador lia a carta. Lia a carta. Não tinha uma cópia para cada um. Então, inicialmente, ela é projetada para se ouvir. Por isso, no início do culto, praticamos a Lectio Divina, com a ideia do deleite no ouvir a palavra. Essa é a ideia. Porque ela foi feita para ser ouvida. Pela graça de Deus, lógico, hoje cada um tem acesso, tem a sua em casa. Tem a sua Bíblia em casa. Mas vocês têm que entender, então, assim. João, na ilha de Patmos, faz esse registro, aí chega a primeira carta para a igreja de Éfeso, tá bom? Éfeso somos nós. Estamos aqui, né? Nenhum doido aqui se cria entre a gente, nós somos firmes, diligentes, perseverantes. E aí o pastor da igreja começa a ler a carta, até aqui. Vocês concordam comigo que, muito provavelmente, depois desses elogios iniciais, o que se espera é até mais elogio? Porque o que pode ter de errado com uma igreja que doutrinariamente é sadia, que é perseverante na perseguição, e que é firme e abundante no seu trabalho, no seu labor? O que pode ter de errado nessa igreja? Eu gostaria de ter uma igreja assim. Eu acho que cada um gostaria também de estar numa igreja assim. Isso é muito bom. Só que, depois de todos esses elogios, vem o verso 4. Tenho, porém, no entanto, algo contra vocês. Éfeso. Que é o seguinte. Você abandonou. A palavra utilizada aqui, tanto para abandonou quanto o no entanto ou porém, são palavras muito importantes nesse texto. Muito importantes. A palavra para porém, ou no entanto, é uma palavra raríssima no Antigo Testamento. Eu sei que o que eu vou falar vai ficar parecendo aula de escola bíblica, tá? Espero que os irmãos contornem isso, mas é uma conjunção adversativa. É assim. Isso, mas, porém, contudo, entretanto, aí você tem uma segunda sentença. Só que a palavra que está sendo utilizada aqui do grego é assim. Isso. Vocês são fortes doutrinários, perseveram, não suportam imoralidade e são firmes na obra. Porém, no entanto, o que eu vou dizer agora tem muito mais peso sobre a vida de vocês do que toda essa obra que você está fazendo. E o que é? Vocês abandonaram. E a nossa tradução para abandono, ela talvez não seja tão boa, porque a ideia de abandono pode ter uma ideia de que assim, a igreja estava caminhando e de repente abandonou, assim, esqueceu, deu mole, ficou pelo meio do caminho alguma coisa. E eles continuaram andando e aquilo caiu e eles não viram. O termo abandono pode nos dar essa ideia. Só que a melhor tradução seria: vocês enviaram
embora. E mais, esse verbo aqui está no tempo, ele está numa voz ativa e não passiva. Assim, não aconteceu. Não foi assim, a gente estava distraído. Mas foi assim. Vocês deliberadamente assumiram uma posição de abandonar algo para continuar trabalhando a sua firmeza, a sua doutrina e tudo mais. Vocês decidiram, tomaram uma decisão de deixar algo para trás. E o que foi? O seu primeiro amor. E isso é muito mais pesado do que tudo. Tanto é que a sentença é pesada se não houver arrependimento. A sentença é muito pesada. Veja, irmãos, pelas datas da igreja, da prisão de João na ilha de Pátimos, alguns autores vão chegar mais ou menos que aqui a igreja de Éfeso já tinha aí arredondando 40 anos de idade, 40 para 50, algo assim. Ou seja, você já tem uma outra geração. Não é mais a primeira geração que plantou. Já é uma segunda geração, tá? Você já tem agora um grupo de filhos que não experimentam mais o mesmo ardor, a mesma paixão que os seus pais tinham quando começaram aquela missão de Deus ali. Você tem uma outra geração. Uma outra geração, tá? Você tem um grupo que simplesmente toma a decisão de deixar o amor para trás. O primeiro amor. O primeiro amor. Do que eles estão falando? Do que eles estão falando? O que seria esse primeiro amor? Alguns, tanto é que ele vai dizer o seguinte, né? Na sequência, vê onde caiu e retorna às obras. Então, alguns vão entender que perder o primeiro amor é deixar de fazer alguma coisa que era feito no início. Mas não é isso. A ideia aqui é a seguinte: vocês já não sabem mais por que se tornaram cristãos. Se tornaram teologicamente muito fortes, se tornaram moralmente muito saudáveis, não aceitam perversão, maluquice. Vocês não são preguiçosos, vocês trabalham firme na obra do Senhor, mas tem um porém. Por que vocês fazem o que vocês fazem? Qual é a motivação? Por que isso? Por que vocês têm muito mais luz na mente e menos fogo no coração? Por que vocês estão criando esse tipo de religião ou instituição morta, falida, que vive através do que é visível aos olhos? Porque aquele que sonda os corações sabe que lá no seu íntimo, o que você está fazendo dentro da igreja é pelo motivo errado. É pelo motivo errado. Vocês têm que se arrepender disso. Essa é a situação da igreja de Éfeso. É possível, então, ter uma excelente aparência cristã sem, de fato, amar o Senhor. Esse é o ponto. Aquilo que você faz na igreja do Senhor Jesus Cristo, você faz como uma resposta pessoal de amor a Ele, ou você faz para ser visto pela comunidade? Ou pior ainda, você faz para ser visto por Deus e esperar um elogio dele. Como se as suas obras pudessem arrancar um sorriso dele. Porque se é isso que você pensa, que aquilo que você faz na igreja faz com o objetivo de tirar um sorriso de Deus, você está dizendo que a morte e ressurreição de Jesus, que é o sacrifício dado pelo próprio Deus para a satisfação dele, é inferior àquilo que você produz. Entenderam a equação? Aquilo que você produz não tira um sorriso de Deus maior do que o que Jesus fez, porque Jesus apaziguou, aplacou a ira de Deus que havia sobre todo ser humano que tinha amor, paixão pelo pecado. Aí Jesus vai e se oferece como sacrifício, morre, e isso tira um sorriso de Deus.
E a partir disso, Deus olha para você e para mim, não mais a partir do que nós fazemos, do que nós realizamos, mas Ele olha para nós e nós fazemos valer aquilo que o apóstolo Paulo diz, revesti-vos do Cordeiro. Ou seja, estejam escondidos em Cristo, porque escondido em Cristo, protegido em Cristo, tendo a própria carne e sangue de Cristo como, vamos dizer, a sua armadura, o seu disfarce, sabe? O Pai não enxerga o seu pecado. Por isso que seus pecados estão perdoados. Não é porque você fez alguma coisa, mas é porque Cristo te protege da ira vindoura. Por isso. Só que quando você esquece isso, você vira uma outra chave, que é a chave da seguinte: vou produzir muito na igreja. Vou produzir, vou fazer, vou acontecer, para tentar ganhar uma pedrinha no céu. Para a coroa. Né? Ou um tijolinho para construir meu apartamento. Não, eu vou me matar de fazer coisa na igreja, eu vou me matar para... Porque é o seguinte, porque eu quero que as pessoas à minha volta vejam que eu sou alguém honrado e digno, um bom cristão. E não somente isso, eu quero que o Senhor me dê uma cobertura. Uma cobertura. Então, cada obra que eu fizer, eu tenho por objetivo fazer um depósito espiritual, bancário espiritual, para a construção. Meu irmão, é até difícil dizer se você é cristão mesmo. Difícil. É difícil. Ainda bem que a salvação é por graça. Não é por conhecimento doutrinário. No entanto, há um ponto doutrinário que, se não for claro para você, não há salvação. Qual é o ponto doutrinário? Que se Jesus Cristo não for o único e suficiente para te fazer cristão e te manter cristão até a eternidade, você não é cristão, você é outra coisa. Esse ponto doutrinário é inegociável. Você é outra coisa. Você está se tornando outra coisa. Você está se tornando um trabalhador, sabe? Sei lá. Não há diferença nenhuma, sabe? Alguém que abandona, deixa de rodar a bolsa na esquina do pecado para tirar aquela roupa, botar um paletó, gravata, uma Bíblia embaixo do braço, começar a falar evangeliquez e se tornar um respeitável fariseu que vai continuar indo para o inferno. Porque ele está tentando agradar a Deus a partir de suas obras pessoais. E ele esqueceu que o cheiro do sacrifício que agrada é o do Filho de Deus morto e que foi ressurreto. Talvez alguém possa se perguntar assim: por que eu deveria amá-lo, afinal de contas? Por que eu deveria amá-lo? Só há cobrança da parte dele. Lutero, na verdade, teve esse problema, né? Só há cobrança da parte dele. Ele nunca está satisfeito. O que eu faço nunca parece ser suficiente. Esse tipo de pensamento brota quando você perde de vista o Evangelho. O Evangelho. E eu vou fazer aqui um resumo do Evangelho e caminhar para fechamento e aplicações. Porque eu acho que essa é a parte talvez mais importante de todo o texto. Porque é isso que restaura o primeiro amor. Porque o problema deles é que eles começaram a viver uma vida que já não tinha razão de ser. E que era cansativo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você, não sei aí, né, todo mundo que está aqui, mas cada um tem sua história, mas você já se pegou num momento de prática de fé cristã em que você parou e disse: eu estou cansado. Cansei da igreja, estou cansado desse pastor, estou cansado desse diácono, estou cansado desse presbítero, estou cansado daquela irmãzinha, daquele irmãozinho, estou cansado, só cobrança, só coisa para fazer. Não somente talvez essa comunidade de fé tenha perdido de vista o Evangelho, mas o ponto maior e principal é que você mesmo não encontra mais satisfação e alegria em Cristo. Então, assim, o problema não é o pastor, o problema é você, que não tem mais alegria em Jesus.
que não consegue mais ter um coração satisfeito. Falamos sobre isso domingo passado, né? Satisfeito, feliz. Feliz. Do que se trata o Evangelho? Ora, se trata do cumprimento do que era feito no Antigo Testamento em relação a ensinar o povo do seguinte: o seu pecado exige sacrifício de vida, de sangue. E aí sim, eles sacrificavam os animais. Só que não era um sacrifício qualquer, onde o sujeito pegava lá, pequei hoje, amanhã eu vou lá no templo com meu cordeirinho, entrego na mão do sacerdote, ele vai lá para dentro, mata e está tudo certo, eu estou perdoado. O sacrifício se tratava de você levar aquele animal até o templo, com todo cuidado para ele não se machucar no caminho, então tu tinha que levar realmente no colo, tá? Havia todo um processo, e chegando no templo, você dava para o sacerdote, entregava o sacerdote, confessava o seu pecado, e na hora de sacrificar, você segurava o animal de frente, e você olhava nos olhos do animal, como que transferindo o seu pecado para o animal, e o sacerdote então sacrificava o bicho. E enquanto isso, você tinha que presenciar aquela cena, vendo todo o terror dos olhos do animal e seus berros, e ele se debatendo desesperadamente, enquanto o sangue da horta, não sei nem se esse bicho tem a horta, deve ter, né? Enquanto esguichava, deve ter. Uma veia central assim. E aquilo esguichava, e o bicho berrava, e os olhos arregalavam. E quando ele dava o último suspiro, os olhos simplesmente, a pupila dilatava. Morreu. Por que o sacrifício era assim? Para quando ele saísse daquele momento e fosse tentado de novo, ele se lembrasse de toda aquela dor, aquele horror, e dissesse o seguinte: um ser inocente morreu por causa do meu pecado. E qual a relação disso com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? A relação é que você tem que se colocar aos pés da cruz. Você tem que contemplar a cruz. Você tem que ver a cruz. De fato, você tem que ver a cruz. Você tem que ver o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, nu. O pessoal nas pinturas bota um pano nele. Não. O objetivo era exposição e vergonha completa. Completamente nu. E com a sua carne esmigalhada. Você precisa ver, pela fé, o Cordeiro de Deus, com os braços abertos, preso. Somente o Pai tem condições de tirar ele dali. Bastava mandar uma legião de anjos. Mas o Pai não vai fazer isso. Por quê? Parafraseando John Piper, porque a loucura da salvação cristã é que ela acontece por causa de um planejamento, de um assassinato, antes da fundação do mundo, onde um pai planejou assassinar o filho dele. Por pecador. Por pecador. E aí você tem que visualizar o sacrifício. Você tem que ver aquilo. E você tem que saber que o pai transpassa o coração do filho ao entregá-lo para a morte. E a ideia, e aqui é uma figura, é claro que a coisa não foi dessa maneira, mas é uma figura para te ajudar a visualizar. A ideia é que no ato do sacrifício, porque é o próprio Deus que faz o sacrifício, fazendo a vez de Abraão e Isaque, Abraão vai sacrificar Isaque, mas o próprio Deus segura a mão de Abraão. No caso do pai sacrificando o filho, não há ninguém que tenha poder de segurar a mão do pai, porque o pai vai fazer. E o filho está na cruz, o cordeiro está na cruz, você está embaixo, você está visualizando. Aquela é a sua oferta de fé para que o seu pecado seja perdoado. E o pai tem olhos flamejantes em ira por causa do pecado. E ele vai transpassar o coração do filho, e você está vendo isso. Só que quando você olha para o pai não está olhando para o filho. O pai, ele mata o filho, ele entrega para a morte. O filho grita: Deus meu, por que me abandonaste? Só que nesse momento o pai, ele está olhando com os olhos flamejantes para você. Como quem diz o seguinte: era você que tinha que estar aqui, mas eu estou fazendo isso com o meu filho para que você tenha paz comigo. Portanto, não somente creia nisso, me entregando todos os dias esse ato pela fé, mas viva de forma honrada e digna a partir disso. E talvez, e essa também é a mensagem do Evangelho,
O próprio Deus olharia para as demais pessoas que estivessem ao redor dessa cena e diriam: quanto a vocês, se vocês não honrarem, não crerem e não honrarem no que eu estou fazendo no meu próprio filho, por causa do pecado de vocês, se vocês não honrarem isso, ele vai voltar. E quando ele voltar, vocês vão ter que se resolver com ele. Porque ele vai voltar. E não vai voltar mais como um cordeiro para sacrifício. É o final de Apocalipse. Ele não volta mais como cordeiro para sacrifício. Veja, Jesus não está esperando nenhuma obra nossa. A gente não pode acrescentar nada a Deus. Absolutamente nada. Pedro nega Jesus 3 vezes. Quando Pedro tem um novo encontro com Jesus, Jesus não pergunta para Pedro se ele quer continuar a obra, se ele está encorajado para o trabalho, ou assim, Pedro, você por acaso tem alguma estratégia missionária em mente? A pergunta é muito simples. Você me ama? É isso. Você ama Deus? E é isso que você precisa responder hoje para Jesus. Por que que você faz o que você faz? Para Deus não conta somente o que você faz, mas o motivo. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Jesus reclama da falta de brilho nos olhos, da alegria que tinha no coração, na sua relação com o Pai, e que não existe mais. E aí vem a recomendação e o conselho. Lembra-se, pois, onde você caiu e se arrepende. Jesus não está interessado em manter uma igreja sólida, ortodoxa, comprometida com a palavra e com fé, se ela não tiver amor. Jesus não vai manter essa igreja. Uma igreja que vive não como atos ou com atos de resposta amorosa e alegre ao que ele fez, mas vive a seu bel prazer intelectual ou moral. Uma igreja que é assim terá o castiçal retirado. Essa é a ameaça. E alguém pode falar, mas o pastor Jesus está ameaçando? Está ameaçando, é uma ameaça. Não cumpre, não. Não cumpre, não. Então ele vai dar algumas aplicações para a gente. Identifique o momento da queda. Que queda é essa? Identifique quando que você parou de ter alegria em Deus e por quê. Lembre-se da altura que você caiu, como que era antes, como que você chegou nesse estado. Arrependa-se disso, mude de direção, tenha uma ação consciente. E veja que não há uma questão emocional aqui. Não é esperar sentir alguma coisa, mas é tomar uma firme decisão de viver não somente a partir dos preceitos de Cristo, mas como resposta a Ele, lembrando do sacrifício dele. Retorne às obras de amor. Porque obras você já tem. Eles já estão sendo elogiados por tudo que eles fazem, mas não é por amor. É porque quer. É porque, não sei, quer aplauso, sei lá. Mas não é uma resposta de amor. Irmãos, trata-se então de um profundo autoexame. Não é uma confissão externa de arrependimento. Porque, veja, falta de amor não era um pecado público. Aos olhos de quem vê, era uma igreja perfeita. Mas aquele que sonda o coração podia repreender a sua igreja. Se não se arrepender, tiraria o seu candelabro. Significa destituir a igreja do seu privilégio de espargir a luz no mundo. Porque ela já não fazia mesmo. Porque se não há amor naquilo que você faz, não há luz. Para Jesus é melhor deixar de ter uma igreja. Percebe isso? Que é esse o final. Para Jesus é melhor deixar de ter uma igreja ali local. É melhor deixar de ter uma igreja do que ter a igreja das tradições, das boas obras, das instituições, mas que não tem amor. E aí há uma promessa. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E essa é a relação da igreja com o Espírito de Deus. Essa é a relação.
Uma relação em que o Espírito fala e a igreja ouve. Lembrando o seguinte, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz. O que é ter ouvido para ouvir o que o Espírito diz? A gente tem que lembrar de Jesus dizendo: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Portanto, necessário é nascer de novo. Mas é nascer de novo espiritualmente, porque a carne aparentemente está viva, mas está caminhando para a morte. Mas o teu espírito, fora de Jesus, está morto. Portanto, se o seu espírito está morto e o Espírito de Deus, que é vivo, falar, você não vai ouvir. Quem tem ouvidos para ouvir o Espírito? O nascido de novo. Quem são os nascidos de novo? Aqueles que se reúnem para a glória de Deus em igreja. Quem tem espírito para ouvir, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Alimente-se da árvore da vida. Essa é a promessa. Vocês vão se alimentar da árvore da vida. E a palavra árvore aqui, ela é traduzida como árvore, mas a palavra ela é madeira. Ela é madeira. Madeira da vida. Ou madeiro da vida. Ora, Jesus é a árvore da vida encarnada, personificada, encarnada, que lá no finalzinho do Apocalipse aparece no meio da cidade celestial, entendendo que figurativamente a cidade celestial é novamente a igreja do Senhor Jesus, porque a igreja do Senhor Jesus está viva, porque se alimenta constantemente a partir daquele que se faz central na vida dela, o que morreu na cruz e foi ressuscitado pelo Pai. O homem perdeu o acesso à árvore por sua desobediência. Deus lhe oferece novamente, por meio de Jesus. Vamos orar? Vamos ficar de pé. Obrigado. Antes de fazer essa oração final, aqueles que, não sei se todos conseguiram pegar boletim, mas vamos terminar esse culto fazendo uma declaração de fé, uma declaração pública de fé. Façamos assim. Eu vou fazer a pergunta para a igreja e todos numa só voz, publicamente, confessam essa resposta. O ponto é, enquanto você diz isso, sonde o seu coração para saber se de fato a sua resposta condiz com o seu coração. Como e por que Deus nos criou? Deus criou o homem e mulher, a sua própria imagem, para conhecê-lo, amá-lo, viver nele e glorificá-lo. E é totalmente justo, se fomos criados por Deus, devemos viver para a sua glória. Fechamos os olhos. Pai Santo, obrigado por esse momento, obrigado pela tua palavra. Traz ao coração de cada um de nós esse ponto de reflexão, por que fazemos o que fazemos? É uma resposta de amor e alegria ao que o Senhor nos deu, ou é uma tentativa de te comprar? Se formos honestos e agirmos como mercenários diante do Senhor, coloque arrependimento em nosso coração e nos leve de volta ao primeiro amor, ao relacionamento perfeito de amor com o Senhor, através do teu Santo Filho. Oramos em nome do Senhor Jesus. Recebamos a bênção, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, doce amor de Deus Pai, e a rica comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todo o seu povo agora e para todo sempre. Amém.